Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 17 de outubro de 2011. Eu tinha falado no outro bloco dessa questão. Você já estava falando da espanholização, mas eu queria voltar num outro assunto, num assunto que nós passamos assim meio que ao largo, que foi a questão da atuação de ontem, né? Eu sempre tive uma restrição muito grande a jogar em Deco, Sobis e Fred, porque para mim o time ficava muito lento, né? Mas ao contrário disso, o time acabou ficando envolvente, levou o Palmeiras no toque de bola. Então eu queria que, Abel, eu tô dando a mão à palmatória, tá? Vai, segue com esse time aí mesmo, tá bom. Não, com certeza. Funcionou, mas funcionou também porque o Fluminense teve a bola. O Fluminense tendo a bola e tendo os dois laterais, que são laterais... O Carlinhos nem é tão dinâmico assim. Eu não vou Ontem foi. Mas ele é preguiçoso. Carlinhos eu chamo Carlinhos... Ontem não foi. eu chamo Carlinhos de Mr. Preguiça lá nas Laranjeiras. Já é o apelido que pegou. Mas o Mariano, sim, o Mariano é muito dinâmico. O Carlinhos ontem, concordo com vocês, esteve bem. E com os dois laterais bem. E com o Fluminense tendo a bola, com o poder de rotatividade que tem o Deco para poder fazer o jogo, funciona, com certeza. Mas para isso o Fluminense tem que ter uma proposta de jogo na qual o Fluminense vai mandar no jogo. Completamente diferente, por exemplo, de uma partida que o time está jogando fora de casa. No caso, ontem era fora de casa, mas nitidamente para poder focar o contra-ataque. Ontem o Fluminense não focava o contra-ataque. Dessa forma, dá para jogar com esses jogadores, sem problema algum. Mas tem que ser dessa forma, tem que ser mandando no jogo, tendo a bola, tendo a posse. Um formato Barcelona de ser. Um formato Barcelona de ser. Sim. Se o teu referencial é o Barcelona, tudo bem, pode ser o Barcelona. No caso de ontem, sim. Em outros jogos, não. Mas você estava falando da questão da espanholização, quando nós terminamos, quando o relógio te cortou. Exatamente. E a produção também, né? Mas, enfim, o Corinthians, ele já estava se especulando a gastar um montante para contratação de jogador. O São Paulo trouxe o Luiz Fabiano usando grande parte desse dinheiro de TV também, que por sinal, olha só como aconteceu o que aconteceu com o investimento do São Paulo. O Luiz Fabiano, pelo menos nessa temporada, ele machucado, ele não conseguiu nem jogar ainda direito e começou a jogar no Campeonato Brasileiro e não é nem metade do jogador que ele já foi. Então é aquilo, eu acho que a diretoria do Fluminense ela tem que ser inteligente para poder saber adaptar essa dívida às reais necessidades do Fluminense. Se o CT precisar que parte da dívida não, né, do montante que tem a receber, se a diretoria avaliar que o dinheiro que vai receber das cotas de TV é importante para poder viabilizar o CT, ótimo, isso aí está focando no longo prazo para o Fluminense. Xerém, excelente. Até porque para contratar jogador, a gente não sabe muito bem como ocorre o modelo de patrocínio, mas para contratar jogador a gente já tem a Unimed. Então, nesse aspecto, acho que o Fluminense vale continuar focando as contratações da Unimed e, de outro modo, buscar a parte estrutural mesmo do clube para o longo prazo, coisa que eu acho que a gestão Petersen pensa assim, para poder viabilizar o futuro do clube da melhor forma possível. Porque a gente sabe que as receitas são desiguais, Corinthians e Flamengo vão receber uma grande fatia desse bolo e tudo que não queremos é que o Campeonato Brasileiro vire Campeonato Espanhol. E o investimento, pelo menos, a diferença de Flamengo e Corinthians para o Fluminense, por exemplo, parece que está na monta de 50 milhões. A gente até cobriria pelo investimento da Unimed, só que a Unimed a gente tem que entender sempre que é um investimento no futebol para você ter um time, mas não é receita. Savioli, só um adendo, é que você chegou a falar dessa questão para o Paulo do Campeonato Brasileiro ser muito mais divertido e o mais disputado do mundo. É que as pessoas tendem a dizer que um campeonato muito disputado ele é nivelado por baixo, né? Já começou essa discussão de novo. Eu ainda não vou entrar nesse mérito de nivelado por cima, nivelado por baixo, nivelado, mas eu digo que é o mais emocionante, mais disputado e que hoje sim conta com jogadores de altíssimo nível jogando nos times brasileiros. Então, você dizer que o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo, coloca o West Ham ou então um time fraco da Inglaterra ou da Espanha para jogar com o pior time dos nossos para ver se não leva uma sacolada. O Fluminense, se for jogar com o Barcelona, provavelmente perde, mas no saldo geral, o nível do Campeonato Brasileiro eu considero ainda acima dos campeonatos estrangeiros. Eu vou te dizer que essa questão do campeonato estar nivelado é uma coisa muito, para mim, é muito questionável. Tá? Eu acho que nivelado por baixo está a zona de rebaixamento, né? Porque lá, nessa rodada, acho que
todos os últimos 6 colocados perderam. Né? Então eu acho que o que existe no Campeonato Brasileiro hoje é uma grande segmentação. Você tem 7 times lá em cima, disparados, muito distantes dos times que estão na zona de rebaixamento, que estão muito distantes do meio da tabela. Então o campeonato, eu acho que ele está segmentado, e alguns times que poderiam... Fragmentado. Os times que poderiam produzir mais, talvez, né, em termos até de ter uma certa folga, né, não cometeram erros. O Fluminense teve, não sei se aí já nem mais reputa um erro, foi algo que aconteceu. Enfim, perdeu o Conca. Eu acho que se o Fluminense tivesse mantido o Conca hoje, estaria na ponta da tabela. Se não fosse os erros de arbitragem, talvez até com uma diferença folgada. Se o Santos não tivesse sido campeão da Libertadores, não tivesse mais ou menos que jogado a toalha, talvez estivesse lá em cima. Mas eu não vejo esse nivelamento não, o Paulo. Eu acho que quando se fala em nivelamento por baixo, o que se quer dizer é o seguinte: durante um longo tempo, o futebol brasileiro deixou de ter seus principais jogadores que atuavam basicamente no cenário europeu. Nos últimos anos, alguns desses jogadores foram repatriados e até acima da expectativa, em um ou outro caso, esse repatriamento se deu com resultados positivos, né? Com os jogadores mostrando realmente serviço. E como no campeonato atual ele é muito nivelado, mas ao mesmo tempo ele não tem uma equipe excepcional que mostre um alto padrão de qualidade em todos os jogos, porque o campeonato é muito disputado, fica essa impressão de nivelamento por baixo. Por exemplo, com certeza, boa parte da imprensa especializada, que é muito focada no futebol paulista, ela não deu atenção devida ao primeiro tempo do Fluminense ontem, porque foi um primeiro tempo fantástico. Para mim, foi o melhor primeiro tempo do campeonato, talvez tenha sido até do ano, né? Enfim, em termos de velocidade, de passe, de marcação, de sistemática de jogo, de posse de bola. Por exemplo, o que acontece também é que desses 7 candidatos, a gente olha para algum desses 7 candidatos ao título hoje, alguns desses times a gente olhava até com uma certa reserva no campeonato. Mas o time que está na última posição desse grupo era um dos favoritos ao título, que era o Inter. Ou seja, na verdade, o que aconteceu? Alguns times foram sendo montados e começaram a mostrar muito serviço, outros tinham elencos já capazes de disputar a competição em alto nível pelas primeiras colocações, e isso juntou um grupo admirável dessas 7 forças, que talvez até pudesse ter mais um time ou outro que não tivesse sido combalido pelo caminho. Talvez o Palmeiras, mesmo com todas as suas dificuldades, se ele tivesse atendido os propósitos iniciais do treinador, enfim, talvez o Palmeiras tivesse um elenco mais qualificado e talvez estivesse brigando nesse bolo também, seriam 8. Né? Agora, já termos 7 é um luxo, e eu realmente não concordo com isso. Eu acho que o que pesa muito é justamente essa questão de um time, num campeonato difícil como esse um time mostrar um altíssimo padrão em todas as partidas. Né? É basicamente isso. Botafogo, Paulo, é o grande favorito hoje? Não, e vou dizer por quê. Eu acho que o Botafogo montou um elenco de altíssimo nível, mas o Botafogo, a meu ver, tem um técnico oscilante. E essa oscilação se deu, inclusive, em determinadas partidas. Quando todo mundo pensava que o Botafogo ia engatar e disparar para o título, hoje, é claro, o Botafogo tem uma situação muito favorável, porque ele tinha esse jogo a menos que vai ser cumprido na quarta-feira. Agora, sinceramente, alguém aqui acha que o Botafogo vai passar por cima do Santos, ainda mais que o Santos perdeu do Grêmio, encontra-se numa situação desconfortável, não vai poder ficar esperando as últimas rodadas para matematicamente se afastar de vez da zona de rebaixamento, ou seja, o Santos precisa mostrar serviço, mas não vai disputar o título. Com certeza, essa é uma partida de vida ou morte para o Santos, jogando dentro dos seus domínios, e eu acho que se o Botafogo conseguir esse triunfo lá dentro, ele se tornará um líder com vários times no encalço sem ele poder falhar até o final. E se ele não vencer essa partida, ele não se torna o líder, e a irregularidade que ele tem mostrado em algumas dessas partidas, tudo bem, acontecem situações pontuais como aconteceram conosco mesmo, em algumas situações, poucas situações do segundo turno. Mas é bom lembrar que no momento que o Botafogo se tornar líder do campeonato, ele tomou de 5-0 do Coritiba. Então, eu sinceramente não vejo o Botafogo como o grande favorito. Eu acho assim, ele é um dos times que disputa o título, mas eu não vejo supremacia dele sobre os demais por essa questão. O técnico ser oscilante e isso, de certa forma, refletir para o time. Eu acho 2 coisas. Primeiro, eu discordo de você com relação ao Santos.
Eu acho que o Santos vai pisar no freio contra o Botafogo e deixar para bater em algum bêbado que esteja na ladeira, que passe lá pela Vila Belmiro, mais lá para frente. Eu não acredito. É arriscadíssimo, hein? Não acredito. Pode até ser, mas eu acho que vai ser muito arriscado para eles. Eu acho que para o Santos falta foco. Entendeu? Então, qualquer jogo difícil, o Santos vai ser um time, talvez, um dos mais fáceis de ser batidos daqui para frente. Às vezes um jogo fácil, um time perdido aí no meio da tabela, que já não tem, enfim. Né? E outra coisa, acho que o Botafogo tem um excelente time. Primeiro, não sei se o Marco Silveira concorda comigo, mas eu acho que esse meio campo, pelo menos em termos de produção até agora, né, em algumas partidas, o que mostrou ser capaz de fazer com Marcelo Matos, Renato, Elkson e Michael Suel, é o melhor meio-campo do Brasil. O Louco Abreu é um baita no centroavante, os dois laterais estão muito bem, os dois zagueiros se entendem e não são dois pernas de pau, acho que são dois jogadores bem interessantes, sobretudo o Antônio Carlos, que além de ser zagueiro, é atacante. Né? É um bom time, um dos melhores meio-campo do Brasil. Agora, desculpa interromper, o bom time, agora não tem elenco. Também não tem elenco. Obrigado. É aí que está o problema deles. Não tem elenco, mas quando tem o Louco Abreu é muito forte. Quando não tem Abreu, já é um time sem um referencial de liderança. E se o Abreu realmente, assim como o Fluminense com o Fred, se o Abreu conseguir emplacar uma boa sequência na liderança desse time, o Botafogo com esse referencial, eu acredito que o Botafogo possa sim brigar lá em cima. Só complementando em relação ao Santos, o Santos perdeu nesse meio de semana para o Grêmio, mas perdeu também sem Neymar, né? E o time do Santos sem Neymar, ele já é um time muito mais fraco. Neymar joga quarta? Neymar joga quarta, ele havia sido expulso. Ele voltou da seleção brasileira, fez a partida, acabou sendo expulso e aí ele cumpriu suspensão nesse final de semana. Agora, eu concordo com você quando você diz que o Santos, eu realmente não estou levando muita fé no time do Santos nesse jogo de quarta-feira, embora eu acredito que ele possa sim complicar o Botafogo, porque é um time de ótima qualidade, mas não estou levando muita fé no Santos, não. Vieira, vou te fazer aquela velha pergunta, só que agora com outra conotação. E o Corinthians, Vieira? O Corinthians, ele teve um início muito bom no campeonato, que todo mundo imaginava que ele pudesse até disparar de vez até o final da competição, só que fez um segundo turno, uma primeira metade de segundo turno, não tão ruim quanto a do Flamengo, mas muito ruim. Muito irregular, perdendo muitos pontos, só que agora ele volta, pelo menos, a jogar e a ganhar algumas partidas importantes. Contra o Cruzeiro foi até superior em determinados momentos. No entanto, o Corinthians conseguiu a vitória. E o time do Corinthians nunca foi um time que brilhou nesse campeonato, mas ele era um time que conseguia as vitórias. E se o Corinthians volta a conseguir as vitórias, ele é um time enjoado de ser batido, é um time difícil de ser batido. E só para poder complementar em relação ao Corinthians, ele tem uma das tabelas mais fáceis daqui para frente nesse campeonato brasileiro. Tirando o Internacional que ele pega no final de semana, se você for observar, a maioria dos jogos do Corinthians são jogos para vitória. Então, muito olho vivo no Corinthians. Eu acho o time do Corinthians um time mediano, mas um time bem arrumado, um time bem treinado, um time que está com o mesmo treinador desde o início do Brasileiro, que eu acho isso muito importante, né? Embora alguns dirigentes não achem. Mas é importante ter a sequência do trabalho. O Corinthians teve aquela fase difícil do Corinthians, foi porque o jogo do Corinthians, né, a estratégia de jogo do Corinthians ficou manjada, né, aquela coisa de jogar sem a bola, tentar sempre pegar o time de adversário no erro e usar a velocidade daqueles três atacantes. Né. Os outros times começaram a devolver posse de bola para eles não sabiam o que fazer. E agora o Corinthians está se recriando, sobretudo por causa do Alex, que está cada vez mais, né, entrando no time, entrando no jogo. E eu já tinha avisado que o Corinthians estava... Quando o Corinthians já não estava nem vencendo, o Corinthians, apesar daquele jogo, foi naquele jogo Corinthians e Curitiba, o Corinthians atuou muito bem. Eu falei, o Corinthians vai voltar para a briga. E eu não acredito que saia da briga até o final. Tá? Vão tá lá. Mas, gente, o Andel, o São Paulo... Você não falou do Corinthians, se quiser também falar do Corinthians, fique à vontade. O Corinthians, sem dúvida, assim como o Botafogo, tem um bom elenco, fez um início de campeonato muito bom, mas eu acho que o Corinthians também é muito afetado pelos problemas internos, né? Em vários momentos o Corinthians era líder, o técnico era ameaçado de demissão, havia uma crise no elenco, ou seja, uma história que de certa forma já aconteceu no ano passado e nós superamos muito bem. Em relação ao São Paulo,
com todo o meu respeito e simpatia ao time de Morumbi, eu acho que a campanha pelo título se encerrou ontem, de forma melancólica, com aquela goleada sofrida frente ao Atlético Goianiense e o triste fim de linha do nosso querido Adilson Batista, né? Que agora deve tentar a sorte num time de menor expressão, porque ultimamente ele não emplacou nada nas grandes equipes. Pode ser que mude, porque o São Paulo tem camisa, tem tradição, tem todo um histórico dentro do Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo no São Paulo liga para emplacar aqui por diante e conquistar o título. Gente, vamos voltar em seguida no quarto bloco, ainda falando do São Paulo, entre outros assuntos, se tiver tempo. Tá? Voltamos já.